Olá, povo brasileiro, eu sou o Luiz Lindão. Depois de ouvir o Gustavo Lima dizer que ele tem a intenção de se candidatar a presidente da República em 2026, eu também venho falar que quero me candidatar a presidente da República. Eu também tenho a mesma intenção de me candidatar a presidente da República. Por quê? Porque eu tenho muitas ideias, muitos pensamentos, planos para melhorar o Brasil e que eu quero botar em prática. Esses planos se resumem numa frase: Luiz Lindão, saúde e educação para prosperar a nação. O que eu quero fazer é na cultura e na educação. Agir nesses dois nichos do povo, cultura e educação. Que aí sim, se o povo tiver cultura e educação, o povo vai prosperar. Como assim? A cultura não é só você ter desconto no ingresso de peça de teatro, desconto no ingresso do cinema, desconto no ingresso de show. Não. É fazer todos os eventos culturais, as coisas que fazem parte da cultura, como, por exemplo, poesias, música, festas, eventos religiosos, né? Usar essas coisas para gerar dinheiro, gerar conteúdo cultural. Os filmes brasileiros, né, demorou muito tempo para um filme brasileiro ser indicado ao Oscar. Agora temos o segundo filme brasileiro indicado ao Oscar esse ano de 2025. Está concorrendo. Mas a gente vai depender do Oscar até quando? Quando é que o Brasil vai premiar os seus filmes? A gente tem que fazer eventos nossos, originais nossos. Fazer a nossa premiação para que os artistas tenham ânimo e incentivo de produzir. Os artistas de cidades do interior, como é a cidade de Resende, onde eu moro, eles ficam muito escondidos. Tem artistas em Resende com músicas compostas, né, compositores, né? Tem músicas compostas, gravadas e arquivadas dentro de casa, esperando a oportunidade para lançar. Escritores esperando a oportunidade de lançar o livro. Atores e atrizes esperando a oportunidade de serem chamados para participar de uma peça de teatro, de um filme de cinema, de um programa de televisão. E esses artistas que estão escondidos que devem ser achados. O meu projeto para presidente da República é
achar esses artistas que estão escondidos e incentivá-los. O meu trabalho vai ser sempre nesse sentido, na cultura e na educação. A educação também, incentivar os estudos, incentivar as crianças a estudar, incentivar as crianças a desenvolverem suas habilidades artísticas e culturais. Quantas são as crianças que, quando começam a desenvolver as atividades culturais, começa a escrever, escreve uma poesia, a poesia fica tão boa que as pessoas começam a duvidar. De onde que você tirou essa poesia? Ah, não, foi eu que fiz da minha própria cabeça. Não, não acredito, isso aqui tá bom demais. Não pode ser. Não pode ser, você copiou de algum lugar. E aí dá uma nota baixa pensando que copiou de algum lugar. Isso acontece, já vi isso acontecer. Ou então, por exemplo, músicas também que são compostas, né? E o compositor vai apresentar. Não, isso aí não é sua, não. Como é que pode você, que é do interior, lá onde Judas perdeu as botas, fazer uma coisa dessa, bonita desse jeito, e não acredita, e não investe, porque pensa que foi outra pessoa que fez. E aí esses artistas, eles ficam sem motivação para prosseguir, para continuar, e acabam parando no meio do caminho. Então, isso não pode continuar, isso não pode acontecer. Os meus projetos na cultura e na educação são para esse tipo de pessoa, para incentivar esse tipo de pessoa a produzir cultura e educação. A educação também está ligado com a cultura, porque se a pessoa for bem educada na escola, se tiver um bom aprendizado no idioma português, que é o nosso, que nós falamos, né? A pessoa sabendo ler e escrever e interpretar o português corretamente, vai ter uma obra literária de maior qualidade. Os livros que chegam nas editoras para serem lançados, eles geralmente passam por revisão ortográfica. E os revisores estão vendo muitos erros, cada vez maiores. E a correção do português às vezes não agrada o autor, que o autor às vezes quer dizer uma coisa, mas às vezes até não existe palavra para expressar o que ele fala, o que ele está pensando, né? Ou até mesmo existe alguma palavra, mas por falta de conhecimento do dicionário, por falta de conhecimento das palavras, por falta de vocabulário, ele acaba inventando palavras novas. E isso está atrapalhando a literatura. Por quê?
pessoas que inventam palavras novas, às vezes ficam satisfeitos de ter inventado uma palavra nova, mas ele não é entendido pelo público. O público não entende palavras novas. Então ele tem que adquirir o conhecimento das palavras que já existem. E como é que faz isso? Com a educação, estimular a leitura do dicionário, estimular a produção de redação, produção de poesias, produção de eventos literários, como é concurso de poesia, concurso de literatura, concurso de livro, sarau, e isso tem que ser espalhado e multiplicado para o povo saber se expressar corretamente. Expressar e ser entendido. Não é somente se expressar. O artista ele tem que se expressar, mas o público tem que entender o que o artista está querendo dizer. E isso também tem que ser estimulado nas aulas de educação artística. As aulas de educação artística nas escolas, elas estão tão patronizadas, tão engessadas, que os artistas não têm liberdade de se expressar. A educação artística é para fazer a criança desenvolver alguma aptidão artística. Se é desenho, se a criança desenha bem, ela vai se expressar pelo desenho. Se é pela música, a criança vai se expressar pela música. Se é pela literatura, a criança vai se expressar pela literatura. Se é pelas artes cênicas, a criança vai se expressar pelas artes cênicas. Então, esses diferentes tipos de arte têm que ser estimulado e valorizado. Outra coisa também, tem muitos exageros nessa internet que estão sendo considerados como arte e não é arte. Tem muitas formas de expressão que, por exemplo, assim, vou falar de um exemplo já conhecido, que um artista, um pseudo-artista, ele arranjou uma latinha com tampa e defecou dentro da latinha e tampou. Aí botou no museu em exposição. E lá nesse museu tinha lá uma legenda embaixo desse potinho, né, explicando o que era e dizendo que estava à venda. Teve um maluco que comprou esse potinho. O que estava dentro do potinho fermentou, explodiu e espalhou sujeira dentro da casa da pessoa. Aí, quando o comprador foi reclamar com o artista falou: essa que era a intenção, esse que é o auge da minha expressão artística. Isso é expressão artística? Não, não é. Isso é um exagero.
que não é considerado arte, mas está sendo ensinado como se fosse arte. Isso tem que parar, esses exageros. Um desenho bonito está sendo desvalorizado, enquanto essa latinha com excremento humano está sendo valorizado. Os valores estão invertidos. Nós temos que recuperar os valores da arte, a verdadeira beleza. Tem que ensinar ao povo o que é arte verdadeira. Não, a arte verdadeira não é o que é imposto. A arte verdadeira é espontânea. Os meios de comunicação em geral estão querendo impor qual é o tipo de música que você tem que ouvir, o tipo de roupa que você tem que vestir, o tipo de quadro que você tem que ter em casa. Isso não é arte. A arte nunca é imposta, a arte é espontânea. E aí, se você, por exemplo, assim, na época do disco de vinil, se você gostasse de uma música, você ia comprar o disco daquela música para você ter em casa. E aí você ia ouvir a música muitas vezes, quantas vezes você quiser. E os melhores eram os mais vendidos. Era um sucesso. Hoje em dia, músicas que não são vendidas, porque não existe mais mídia física, tem uma exposição exagerada no meio de comunicação e querem dizer que esse tipo de música é sucesso. Mas quando você vai ouvir, você não gosta. Você tem vergonha de ouvir sozinho, tem vergonha de ouvir acompanhado, tem vergonha de ouvir em público. Imagina só, uma música que você tem vergonha de tocar numa festa. É isso que querem empurrar para o povo. Mas o povo não compra. O povo não quer esse tipo de música. O povo quer outros tipos de música. Muitas músicas antigas estão voltando à moda. O povo está procurando gravar essas músicas antigas, transformar disco de vinil em pendrive para ouvir. Porque não tem música boa atualmente. E o povo que tem as músicas boas que eles gostam, mas está no disco de vinil ainda, ou está em fita cassete, ou até mesmo em CD. Está nessas mídias que pararam de ser fabricadas. Eles querem aquelas músicas antigas e querem ouvir as músicas antigas hoje. E tem uma cultura muito grande hoje da volta do disco de vinil, exatamente por causa disso. Já tem fábricas fazendo toca-disco novo. Sabia que existe toca-disco sendo fabricado em 2025? Sabia que tem agulhas de toca-disco sendo fabricada em 2025? Sabia que tem artistas novos, atuais, que estão fazendo os seus discos, gravando as suas músicas em disco de vinil?
e está crescendo cada vez mais esse comércio, essa fabricação de disco de vinil, e isso também é uma das coisas que eu quero fazer, né? É a indústria, estimular a indústria cultural, não somente de disco de vinil, mas de todas as mídias culturais. O que o povo quer? O povo quer disco de vinil? Então o povo vai ter disco de vinil. Eu quero me candidatar a presidente da República para agir na cultura e na educação. Com cultura e educação é que prospera a nação. Para presidente, Luiz Lindão. É isso que eu tinha para dizer. Obrigado pela atenção.